Oi pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história dentro do futebol, né? Comecei aqui em Andeara, cidade do interior de São Paulo. Comecei jogando no Paulista de Andeara, que é uma equipe tradicional aqui da nossa cidade, já disputou terceira divisão, né? Essa foto aqui é uma foto que representa muito para mim, né? A gente está num sub-12, sub-13 aqui, e aqui só eu que consegui jogar futebol, né? Ter uma carreira dentro do futebol, mas temos fisioterapeutas, temos médicos, temos dentistas, outros que conseguiram conduzir a sua vida da melhor maneira possível, né? E eu, felizmente, dentro do futebol eu consegui criar a minha história. Foi o primeiro clube que eu joguei em Andeara, né? Depois eu tive a oportunidade de jogar também num clube, né, da cidade, que se chama ABB, né, que é conhecido, que é a Associação Atlética do Banco do Brasil, né? Fizemos alguns jogos, alguns campeonatos com essa equipe, que foi muito marcante também na minha história dentro do futebol de Andeara, né? E eu guardo com muito carinho essa camisetinha, manchada, velha, mas que tem um significado muito grande dentro da minha história. Depois da ABB, do Paulista, foi quando eu consegui ingressar num clube de futebol de verdade, né? Que foi o São Paulo, né? Passei por uma peneira, foi uma peneira onde participaram cerca de 200 garotos, e eu e mais 3 atletas fomos aprovados e tínhamos que ir a São Paulo fazer um período de treinamentos junto com os atletas que já estavam no São Paulo, vinculados ao clube. E dos 5 ficou eu e um goleiro também, que chama Xandão, de Votuporanga. Mas os outros atletas não conseguiram ser aprovados lá, né, porque é muito seletivo, né? O São Paulo é um clube muito seletivo, e eu consegui entrar no São Paulo com 15 para 16 anos, foi quando eu dei início à minha trajetória dentro do futebol profissional, né, num clube de camisa. Até eu me profissionalizei. O primeiro clube profissional que eu joguei foi a Napolina, a famosa Rubra de Goiás, né? Foi um período muito significativo para mim, onde eu aprendi muitas coisas, né? Como atleta, como ser humano. Vieram muitas dificuldades nesse momento. Foi um momento que eu não tinha certeza de nada na minha vida, né? Mas perseverei e consegui jogar. Foi um momento importante que eu consegui ter uma ascensão importante, fiz vários gols nesse campeonato, me destaquei e consegui abrir um mercado para mim, né? Um mercado dentro do futebol goiano, que me gerou, alguns meses depois, a ida para o Goiânia, né? Que é um clube tradicional de Goiânia, né? Onde eu disputei um outro campeonato goiano, e foi também importantíssimo na minha trajetória dentro do futebol, porque o São Paulo me emprestou, né, para mim pegar experiências nesses clubes de Goiás, e de fato essa experiência veio e eu pude retornar para o São Paulo, né, que foi a minha primeira experiência no futebol profissional, e eu pude retornar. Na ocasião, quem pediu o meu retorno foi o mestre Tele Santana, né, que a gente tem muito carinho, e assim, foi uma referência na minha vida, né? Ele me ensinou muitas coisas e muitos valores, né? E a importância de sempre ser muito profissional. E foi quando eu retornei ao São Paulo e começamos a trabalhar juntamente com o profissional e a ter oportunidades, né? E à medida que ele me deu a oportunidade de jogar na equipe principal, ele não me tirou mais, me permitiu errar várias vezes, me deu chances, e isso com certeza fez toda a diferença na minha carreira, né? Eu sou muito grato ao Tele Santana, né, que entrou na minha história e
e com certeza tenho uma gratidão muito grande por ele ter me ajudado tanto, né? Me dando a oportunidade. Depois do São Paulo, eu tive um período que eu fui pro 15 de Piracicaba. Não tenho uma camisa aqui, mas eu tenho uma camisa retrô do 15, que eu fui presenteado, onde veio a minha primeira convocação, foi no 15 de Piracicaba, né? Eu pude ter a oportunidade de botar pela primeira vez essa camisa amarela, né? Que significa muito, né? Para qualquer atleta, essa camisa amarela significa muito. Você representar o seu país, e eu tive a felicidade de ser convocado, né? Jogando pelo 15, pela primeira vez, me lembro até hoje, contra a Eslováquia, foi meu primeiro jogo, né? E foi um momento marcante na minha trajetória dentro do futebol, né? Depois da seleção brasileira, depois aí eu fui me transferir do 15 para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro foi um clube muito importante na minha carreira, uma história linda. Fiquei 3 anos no Atlético Mineiro, né? Fiz muitos jogos pelo Atlético Mineiro. Nesse período eu fui também várias vezes convocado para a seleção brasileira, quando eu estava no Atlético Mineiro, e veio a oportunidade de me transferir para a Europa, né? E eu fui jogar no Porto de Portugal. Uma camisa maravilhosa. Eu não tinha noção do que era o Porto, né? A gente, naquela ocasião, no Brasil, tinha pouca informação sobre Portugal, sobre o Porto, mas era uma grande equipe, uma equipe de ponta em Portugal, e eu tive a felicidade de jogar no Porto e de fazer a minha história lá dentro do Porto. É um grande clube que eu tive a oportunidade de representar, conquistar títulos, escrever a história, né? Dentro do futebol português. Isso aí com certeza faz parte da minha história. E depois do Porto, né, fiz uma temporada muito boa no Porto, veio a Sampdoria da Itália, que tem uma camisa maravilhosa, é um clube maravilhoso, de uma estrutura fantástica, né? E eu pude ir jogar no Calcio Italiano, que é o nome do futebol lá, Calcio. E um grande clube, um clube muito estruturado, futebol italiano duríssimo, futebol muito tático, né? Acrescentou muito para mim como atleta, a nível de entendimento de jogo, e fez muita diferença na minha carreira, e faz até hoje, porque os primeiros entendimentos táticos que eu tive assim profissionalmente, voltando um olhar assim mais clínico para a parte tática, foi na Itália, que era uma repetição muito muito constante, né? Eles valorizam muito esse trabalho tático, e não tem como o atleta não se envolver com a parte tática. Então isso aí, de qualquer forma, trouxe um aprendizado, um crescimento, que hoje eu utilizo na minha carreira de treinador. Depois da Sampdoria, veio o Celta de Vigo, né? Veio o Celta de Vigo, uma equipe fantástica também, tinha grandes jogadores, uma equipe que trabalhava muito junto, em conjunto. Eu me lembro que nós tivemos mais posse do que o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. Era uma equipe que conseguia ficar com a bola, tinha muitos jogadores, tinha brasileiros, tinha argentinos, tinha 2 russos que jogavam muito bem, então era uma equipe muito forte, e com certeza foi muito importante jogar no Celta. O futebol espanhol é um futebol muito técnico, de toques muito rápidos e envolvente, né? A gente vê o Barcelona, que hoje é uma referência, né? O Barcelona, o Real Madrid, mas muitas equipes de porte médio também jogam um futebol muito vistoso, de toques, né? Isso também acrescentou muito
na minha carreira, né, de atleta. E depois veio o último clube que eu passei na Europa, que foi o Middlesbrough, da Inglaterra. Foi o clube que eu mais joguei, né, na Inglaterra. Estou aqui com uma camisa de finalista da Copa da Carling Cup, que é uma Copa importante lá. Foi um título que o clube não tinha, né? Foi um título que o clube não tinha na história dele. E nós conquistamos esse título. E foi fantástico fazer parte dessa história. A cidade parou. 200 mil pessoas na rua esperando a nossa equipe voltar. Então foi um momento, dentre os títulos que eu conquistei, foi um dos títulos mais importantes, eu considero assim, pela emoção, pela comoção que isso gerou dentro do futebol em inglês naquele momento. Então, esses foram os clubes que eu joguei na Europa, né? Depois, quando eu retornei para o Brasil, eu ainda joguei no América de São José do Rio Preto, joguei no Mirassol, né? E essa é a minha história, né? Que eu estou compartilhando com vocês, algumas camisas. Isso aqui é um acervo pessoal, né, que eu guardo com muito carinho. São aquelas camisas que a gente não dá para ninguém, né? Que a gente tem um carinho imenso, porque fazem parte da nossa história. Também tem algumas lembranças, né, de algumas honras, né, que a gente teve no futebol. Por exemplo, conquistar uma bola de prata foi um momento fantástico. Ser eleito o melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro, ganhar o troféu 2 anos consecutivos, o troféu Guará de Minas, representando o Atlético Mineiro. Temos aqui a medalha do vice-campeonato mundial em 98 na França. Um troféuzinho aqui que os jogadores do Middlesbrough elegem o jogador do ano, né? E eu tive a felicidade de ser eleito o jogador do ano na temporada 2003-2004. E depois, mais recentemente, agora já como treinador, esse aqui foi meu primeiro troféu como treinador no infantil do Mirassol. Guardo com muito carinho, me estimulou a seguir a carreira de treinador. Esse troféu foi do Campeonato Paulista, né, pelo Diário de São Paulo, que elegeu como o melhor treinador do Campeonato Paulista. Então essa é uma pequena história, né, uma história que a gente guarda com muito carinho. São lembranças que a gente tem da nossa história, e isso faz toda a diferença, né? A gente valoriza cada momento desse, né? Eu não consigo dizer se um momento é mais especial do que o outro, porque um foi me inspirando para ir buscar o outro, né? Então é uma história linda que eu tive como atleta, e agora tô iniciando, né, essa história como treinador, né, e iniciando tão bem, com títulos, né? Tem o troféu do Campeonato Carioca também, que a gente conquistou com o Vasco. Enfim, situações que eu queria compartilhar com vocês, que tem me acompanhado, que tem buscado informações, né? A gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouco da nossa história, né? E ver que foi uma história vitoriosa, de muita luta, é verdade, mas com muitas honras, e graças a Deus que é uma história que não terminou, né? A gente está escrevendo cada dia uma nova história, e lutando sempre para estar buscando o nosso espaço dentro do futebol, que é tão gratificante, né? Você poder ter uma carreira como atleta, poder dar sequência nessa carreira agora como treinador, utilizar todo o conhecimento que se adquiriu aqui usando essas várias camisas, passando pelas mãos de vários treinadores, né? Eu tive muitos treinadores que acrescentaram muita coisa na minha carreira, e agora eu
dando sequência na minha vida, né, como treinador. Estou muito feliz de tudo que tem acontecido. Tem sido um aprendizado constante, né? As vitórias, as derrotas, as alegrias, as tristezas. Isso vem moldando a gente cada dia mais. E o meu intuito é dar sempre o meu melhor para estar defendendo aquele clube que eu estou representando em determinado momento. Essa é a minha alegria. E a minha alegria também de poder compartilhar um pouquinho com vocês de tudo isso que eu vivenciei.